Eu não tava achando o botãozinho de gravar mais, mudou tudo. Despenucadas. Dois escritores em busca de um tema. Sabe o que eu lembrei agora? Quando eu fui com a minha filha Lu no Peter Pan filme, né? Porque, claro, Disney é a gente. Mas era o Peter Pan, não lembro qual da série, qual deles, quem era o personagem, mas era o Peter Pan e tinha uma cena que acho que tinham que falar uma coisa para Sininho não morrer. O que tinha que falar? Eu acredito em fadas. Exatamente, eu acredito em fadas. E aí ficaram os meninos perdidos lá gritando. Aí eu comecei alto. Eu e a Lu, né? Eu comecei, mas a Lu seguiu a sequência. Começou a gritar no cinema. Eu acredito em fadas. O filme inteiro, o cinema inteiro gritando. Eu acredito em fadas. A ideia do filme é essa mesma. Fez você muito bem. É fazer as crianças e os pais baterem palma e dizer, eu acredito em fadas. Olha só, foi o que eu falei. Olha só. E ela viveu, graças a nós. Depois você cresce, bombardeia Beirute, acaba com tudo. Mas pelo menos enquanto você é criança, você bate palma e diz, eu acredito em fadas. E já é uma coisa, né? Eu não bombardeio, mas eu tô com uma saudade de Beirute, que eu vou comer lá no ponto. Como é que chamava aquele que tem lá na Augusta? Ponto Chique. Não, não é Ponto Chique, não. Ponto Chique é o do Bauru. É. O do lá é. Não é esse? E fica não, mais Ponto Chique é o pra cá, Bauru. fica na Paulista. Lá é Trevinho, Trevo. Frevinho. Trevinho ou Frevinho? Trevinho. Joãozinho. É um desses. Que é o carinha com pandeirinho, assim, lá na Augusta. Muito não salivou bom. agora? Eu não sou muito desse departamento. Ah, eu vou com você e como dois, mas assim, não é um. Não tem aquele desejo prévio, né? Não. E é isso, de Sininho para Trevinho, e agora, qual Como é o próximo tá? episódio? Como está a semana? Estou muito bem. Acabei de chegar de uma reunião com a minha filha. A gente tem reuniões cada quinta-feira. Reunião é um nome bonito para dizer que eu estou ajudando ela em algumas coisas de trabalho e tal, né? Ela está montando uma ONG, então aí o pai tem que ajudar nesse sentido, né? Certíssimo. E aí, só que o lugar que a gente se encontra é tão bacana. Eu não sei se você, quando você veio aqui, você foi. Não é um lugar típico de turista, assim. É no final da rambla direita, assim, aí seria típico, mas se chama Museu Marítimo. É onde construíam os barcos na Idade Média. Então tem aquele pé direito altíssimo. E atrás do museu tem uma cafeteria maravilhosa, também com o mesmo pé direito altíssimo, com uma vista para uma fontezinha, uns matinhos, assim, super bonito. E estávamos lá. Aí vim correndo para cá para falar com a minha querida Fal. E coisa bem boa. Coisa bem boa. Sim, sim. No meio passei para comer um bocado de tortilha, porque ninguém é de ferro, né? E aqui está a prova do crime que eu comi um bocadinho embrulhado num papel alumínio. Muito bem. E se eu tivesse um gato, agora jogaria isso no chão para ele brincar. Ele ficaria alucinado. Mas não tenho. Como é que estão os seus bichos? Meus bichos estão bons, meus bichos estão sempre bons, meus bichos têm uma vidaça. A vida dos meus bichos é um negócio extraordinário. Tranquilos, felizes, né? Bem alimentados. Vacinados, vermifugados, fofinhos, beijados, mimados, botados na cama, tirados da cama. A vida dos meus bichos. Quando eu reencarnar, eu quero ser um bicho da FAO. Ser meu gato é um negocião, ser cachorro meu É um bicho bom, né? É uma coisa boa ouvir. Às vezes que eu vou aí, eles estão felizes mesmo, né? Tranquilões. Gordinho, pelanquinha de penduradinha, eles são umas coisinhas fofas, não? Você sabe que é curioso, né? Porque é um bicho altamente domesticado, né? Mas ele tem uma tranquilidade como se ele fosse da natureza selvagem ainda, né? Ele não é um bicho como a pomba. A pomba, por exemplo, é um bicho neurótico, né? Você olha para a pomba, ela tá cheirada, né? Os cachorros e os gatos, em geral, salvo honrosas exceções, são bichos, parecem uma zebra. Os meus são umas zebrinhas.
Uma delícia. Eu não sei, eu queria muito ter essa tranquilidade que os bichos têm, assim. Esses bichos Nossa, também. domesticados. É a tranquilidade de quem sabe que a próxima refeição tá aí, que o amor É, que vai ser pego no colo, que é amado. é amado, é cuidado, é uma Você tranquilidade. sabe qual que é a diferença, né? Já te contei essa diferença do cachorro e do gato? Não. O cachorro. Estavam os dois conversando, né? O cachorro e o gato. Aí o cachorro diz assim: não, porque é o seguinte: o meu dono, ele me traz comida, ele me leva para passear, ele me cuida, ele me faz carinho, né? Ele é um rei para mim. Aí, aí o gato falou assim: é o meu dono, ele me dá comida, né? Ele me faz uns afagos, né? Eu sou um rei. A visão diferente do gato e o cachorro é literalmente essa. O cachorro tá sempre agradecido. Eu contei mal a piada, obviamente, para Não, variar o modelo. contou bem, é isso mesmo. Mas o cachorro, ele é agradecido, né? O gato, ele é. O gato acha que você não fez mais do que a sua obrigação. É. E você E eu, está lendo de bom? De eu não com- acabei ainda aquele livro, você acredita? Estou nos últimos, 96%. O Defeito de Cor, nossa, Ele é, tava. ele é enorme. Ele é enorme. É muito grande, sei lá, 1.500 páginas. Mas eu também li muito pouco esses últimos dias, últimas semanas. Tem aquela coisa do que eu não fazia isso antes, né? De só ler antes de dormir. E agora eu, velho, né? Eu leio literalmente 2 páginas e tô caindo de sono, assim. Então tá demorado para acabar. Mas eu já tô de saco cheio dela. Não da autora, né? Do personagem. A autora escreve Uhum. bem, mas vai, não aguento mais, eu quero acabar logo esse livro e ir embora, né? E eu não sabia desse lado dela. Você leu o livro, né? Ou não? Você leu? Eu não sabia esse lado dela de que ela vai para a África, ficar tanto tempo assim na África. Eu gostava mais do período Brasil. Uhum. Então, eu tenho vontade que acabe. Agora ela já está a 2 horas de se encontrar com o filho. Não sei se vai se encontrar ou não, não me diga, mas ela diz isso literalmente na carta, né? Que está a 2 horas de se encontrar com ele. Já está lá. Então está acabando mesmo. E eu não sei o próximo. Estou em mil dúvidas aí do que ler. Você está lendo o quê? Eu tô aqui catando o que eu tô lendo só para mostrar a, a capa. É, é um livro com textos inéditos do Graciliano Ramos. Tem de tudo, tem crônica, tem anotação, tem crônica que é quase um conto, tem muito ensaio, é muito bem bolado, é da Record. Foi organizado por um moço chamado Tiago Mio Sala, com 2 L's o Sala, para quem quiser procurar, mas a gente bota aqui nas notas. E ele reuniu os textos, não foi Ah, Graciliano tá. que reuniu os textos, e no fim de cada texto tem a nota de onde esse texto veio. Isso é muito trabalhoso de fazer, de selecionar e de fazer. E ele vai fazendo as notas, tipo, ele bota de onde veio o texto do Graciliano, aí ele diz que numa carta em 17 de junho de 30 o Schmidt, poeta e editor que lançou o Caetés, inclusive, fala do livro, fala pro Graciliano, estou absolutamente certo do sucesso do seu livro. Aí ele vai colocando as indicações de nota gentilmente no fim de cada texto, para você não ter que ficar lá no fim do livro, que nem um palhaço, procurando que nota de que capítulo. Eu amo quem bota nota no pé do capítulo, eu acho isso de uma Uhum. delicadeza para com o leitor. Sim. E Extra é tão rico, é tão. Primeiro, é tão revelador do caráter do Graciliano,
essa frase vai ficar muito estranha, mas das graças do Graciliano, Hum. da extrema gentileza dele, do cuidado dele, da honestidade intelectual dele. Ler este livro é amar mais ainda o Graciliano. E, para além disso, é muito lindo ver como a literatura se faz em qualquer lugar, inclusive em notas, inclusive em pensamentos soltos, inclusive em pequenas historietas. É muito bonito esse Você livro. já tinha lido ou saindo pela primeira vez? Não, é a primeira vez, eu nem sabia que esse livro existia. Aí eu entrei Hum. no sebo para procurar alguma coisa, não, nem sei mais o que, e tinha lá e eu comprei no sebo. Olha, vale demais, demais, demais. São trechos de várias coisas do Graciliano. E é muito. E aí tem coisas incompletas também, não? Tipo, trechos, literalmente pedaços, sem começo nem Tem fim. pedaços, tem pedaços. Tem, por exemplo, é um texto. Por exemplo, tem um texto aqui, eu estou com ele na mão, publicado no jornal Imprensa Popular em 7 e em 14 de outubro de 51, sob o título Discurso de Graciliano Ramos, que foi um discurso proferido quando ele ainda era presidente da Associação Brasileira de Escritores, no ato de encerramento do 4º Congresso da entidade em Porto Alegre, em 51. Aí tem o discurso dele, sabe? Num outro trecho tem um pedacinho, um diálogo de uma crônica. No outro texto tem um texto, no outro trecho tem um texto dele maravilhoso, falando da Assembleia Constituinte. Esta vontade é a nossa arma constituinte. É um texto de 45. É muito louco, né? Constituinte de 45. Não sei, é tão lindo porque são trechos da vida e da carreira dele e de como ele lidava com as coisas. Vai muito além do romance, que já é maravilhoso e revelador de como ele lidava com as coisas. Mas, enfim, eu tô muito, muito, muito apaixonada. Muito apaixonada. Que legal, que ótimo. A capa é linda, são trechos. Garranchos, acho que você não falou o nome do livro, falou? Garranchos, textos inéditos de Graciliano Ramos. Perdoa, Muito bem. gente. Ainda bem que Estravisa existe. Garranchos. E olha, é um livraço. Tem artigo de crítica literária, que também é muito bom de ler. Neste país em que todo mundo é crítico literário, é bom ler um cara que fala com propriedade. Eu estou muito garrada de amor. Eu devia estar lendo outras coisas e fazendo pesquisa, mas eu vou acabar. É um tijolão, ó, eu devo acabar essa semana. Sim. É um espetáculo. Você falou aí da Associação Brasileira de Autores ou de Escritores, eu fui dar uma pesquisada aqui no Google enquanto isso para ver, né? Não existe mais. A UB é a que reuniu essa e a outra paulista. Você conhece a Eu União dei Brasileira de palestra Escritores? para a UB de Goiânia tem uns 10 anos já. Eu acho essas organizações, essas guildas, né, muito boas. Eu acho muito bom que A gente exista. precisa criar uma. Vamos criar a Associação Brasileira dos Despelucados. Olha, você está brincando, é que meu pai não é mais vivo, porque vivo fosse, você Eu já lembra, teria criado. o velho adorava uma associação de alguma coisa, ele já Eu tem. também, eu criei 3 já. Ah, Eu criei a primeira novinha, não, 4 se eu for contar novinho. Eu criei o Grêmio nos quais? Estudantes, Conta. junto com o Rodrigão, 12, 13 anos, a gente criou o Grêmio, e a nossa chapa concorrente era os veteranos. Imagina se a gente não ganhou, né? Com essa prepotência, os veteranos. 12 anos de idade, a gente se chamava os veteranos.
Aí saí, beleza. Aí montei rapidamente a associação de ex-alunos do colégio. E Uhum. não durou nada, a não ser 3 ou 4 churrascos e 2 joguinhos de futebol na terça. Aí eu criei a BCR, que essa é uma potência. A BCR é uma organização que eu tenho muito orgulho, grande, tem 25 anos. Aí criei Não, a, não, explica pra gente o que é BCR. a BCR, é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Quando Tá. tudo era mato, antes dos Uhum. 2000, não existia nem o termo captação de recursos, nem se Uhum. sabia, nem se definiu se era captação, captador, captação de fundos, arrecadador, não tinha ainda uma definição, inclusive entre os nomes possíveis, a gente firmou captador de recursos como profissão e criou associação. Hoje, que está muito a ver com o mundo todo esse do terceiro setor, das ONGs, né? Muita gente também da área de produção cultural, mas menos. O público maior que também tem o setor de captação de recursos entre o pessoal do área cultural. E aí, faz 13 anos, eu criei a associação, o Instituto Doar. O Instituto Doar que criou o selo Doar. Então, ou seja, eu gosto de uma onguinha, eu gosto de uma associação. Essa é a frente, né? E pulei alguma, com certeza, porque essas são as que eu criei diretamente, né? Teve as que eu me envolvi. E então eu também sou chegado, igual teu pai. Eu acho que é o melhor caminho de. Ah, bom, e eu estou ajudando minha filha a criar o Instituto Arquitetura Social, Que legal. trazendo trazendo a prole para esta máfia do mundo social e do bem. Que Essa que é a legal. coisa. Que legal. É. Que legal. Muito Então, bom. deveríamos criar a Associação Brasileira dos Despelucados Públicos, não? Porque não somos anônimos. Não, não somos anônimos, somos até Nem bem um pouco. exibidinhos. Somos bem influencer, né? Despelucado influencer. Exibido nem é a melhor palavra, que eu mais gosto é aparecido. Nós somos bem Aparecido. parecidos. Adoro. Muito parecido. E Nós então, eu somos. não tinha nada para te mostrar, mas eu lembrei que eu saindo de lá do encontro com a Lu, eu encontrei uma coisa que é um folheto. Eu queria falar sobre folhetos. Por Pode, favor. tia? Deve. Este folheto aqui, que estava lá antes de chegar no banheiro do lugar, o folheto é sobre Barcelona, capital mundial da arquitetura. Eu peguei um para mim e outro para a Lu, que é arquiteta, né? Ela falou: já tenho, pai. Ah, beleza. Então, fiquei com 2. Mas o que eu quero dizer, independente disso? Eu acho fantástico que em pleno século XXI, com tanta internet, tanto, tanto blog, tanta coisa, ainda exista o documento papel assim de divulgação. Tem muito aqui na Espanha, principalmente em Barcelona. Eu acho muito legal. E a forma de comunicação aqui, ela é muito na altura do chão, vamos dizer assim, na altura das pessoas, para ser mais preciso, né? Então essa é uma propaganda que tem em lugares que você consegue acessar, você, pessoa, em vez de ter aqueles puta outdoor, tem uns cartazetes do tamanho de um caderno, né? Do tamanho assim, imagina, desse tamanho por aí, nas colunas ao lado das portas das casas e das lojas. E lá tá a propagandinha da exposição de não sei o que lá, do curso novo de meditação, né? Então é na altura, porque as pessoas elas estão nas ruas, né? Uhum. Elas estão passeando, estão fazendo coisa. Então é a melhor forma de divulgação. Então eu quando vejo um folheto desse, a utilidade dele, eu acho muito legal. Me sinto assim muito. Que bom que tem coisas que permanecem, né? Não é que sumiu. Uhum. Uhum. Aí eu falo, mas gasta papel. Não, não acho que você usa o papel, né? Acho que gastaria papel se fosse aqueles folhetos de propaganda de deputado federal, né? Que esse sim você joga um monte no chão, no lixo. Mas aqui não, tem uma informação útil, detalhada. Então é isso. Eu não ia trazer nada, mas vi essa coisa, achei bacana comentar com vocês. E eu acho que esse tipo de veículo para informação é um jeito de estudar a história do lugar e das pessoas. Eu Sim, adoro, eu guardo, eu cuido, eu adoro. é, Eu acho, quando eu vou numa mostra, num concerto, e eles disponibilizam esse tipo de material, eu sempre pego, eu sempre leio com atenção para aprender a fazer, sabe? E sempre guardo. sim.
Eu acho muito revelador, Estrada, de quem somos, do que Sim. fazemos, do que queremos que as pessoas se lembrem. Eu adoro, eu adoro. É. Pois é, que bom que você entendeu a dinâmica, é isso, ou seja, para alguns vão falar, mas é um folheto. Não, não é um folheto, Não, tem muita coisa não, por trás do folheto. é, E é legal porque, por exemplo, eu lembro que também teve em São Paulo essa modinha de uns cartões postais de propaganda, né? Que sim, aí tinha nossa, propaganda de qualquer coisa, você colecionava, tinha lá uns lugares, acho que chama Mica, era um dos, tinha umas concorrentes, Mica era um deles e tinha um outro. Eu lembro que era Mica porque era o nome da minha gata também, chama Mica. E que já tinha rolado aqui na Espanha quando eu morei aqui a primeira vez, em 90. Isso acabou, ou seja, o que é curioso com isso é a modinha, né? O postal da propaganda, ou seja, o business talvez não deu certo, não rolou, mas a forma de você trazer conhecimento, informação concreta sobre o que está sendo dito e tal, né? Isso aqui, esse, por exemplo, né, são várias páginas, tem as fotinhas, as explicações, lugares para você ir. É muito legal. Aí você fala, cara, puta trabalho bem feito, né? Coisa bonita. E eu não coleciono, mas eu uso, eu gasto ele. Eu leio, anoto onde eu vou e faço assim. Acho que é muito bacana. Tem uma exposição também aqui em Barcelona, um lugar de exposição que chama Palau de la Virreina, que é no meio da Rambla. Nenhum turista passa por lá, o que eu acho ótimo, mas está do lado, né? Porque eu acho que não tem nenhuma coisa chamando atenção, ou tem umas. E eles têm as exposições mais nada a ver que você pode imaginar, que eu adoro. Sei lá, arquitetura cigana na Granada de 1950. Isso eu não estou exagerando, isso era mais ou menos esse o título mesmo, assim, né? E desse tipo, então tem isso, aí tem Merlin Trollavers, o grande gaitista da Irlanda. Aí você, porra, vamos ver o que é essa figura. É sempre assim, tanto é que eu nem vou porque eu li o que está rolando naquele lugar. Eu vou para lá, e sempre são 2 ou 3 exposições no espaço, uma espécie de palácio mesmo, 2 ou 3 exposições que existem, e eles têm um material de cada exposição, assim, é um livretinho, assim, de 5 páginas, 20 páginas, às vezes, é quase um livreto mesmo sobre cada uma das exposições, que eu sempre, em vários idiomas, né, eles têm lá uhum, espanhol, catalão, acho que tem inglês também, não sei se tem francês, e eu acho isso também, eu falo assim, cara, é um cuidado, uma atenção de querer explicar pra gente, né? Só é isso isso. já me agrada, a ideia de querer explicar. Mas é muito aqui, eu acho. No Brasil, que eu me lembro, não tem muito isso, né? Essa questão do folheto, né? E aqui permanece. Esse permanece e essa coisa dos cartazetes nas colunas das portas das lojas também permanece, que eu acho muito legal. É É um, muito é um fofo. mini outdoor, né? Eu fico sabendo de shows olhando para esses lugares, né? Andando pela rua e olhando para esses lugares. Shows que eu quero ir, apresentações que eu quero fazer. Tem uma historinha. Eu teve uma época que eu estava querendo fazer Tai Chi Chuan, e aí eu, sei lá, passeando por Graça, que é um bairro daqui, né? Via, porque eu sempre sabia que tinha algum deles que tinha divulgação de Tai Chi, de capoeira, com meditação. Eu falei, deixa eu ver se eu fico atento a algum. E nesse dia que eu fiquei atento a olhar com mais atenção isso, tinha um negócio que chamava Seitai. Conheça Seitai. Aí eu olhei Seitai e Uhum. falei, cara, é um outro barato, é um tai chi de movimento, solto parece ser, né? Bom, resumo da ópera. A Laura, criadora desse negócio, criadora não, repercussora desse negócio, é uma amiga minha hoje, virou uma amiga. Eu fui no primeiro curso dela, depois fui num outro, depois aconteceu, aí a gente se encontrou em tal lugar, depois em Madrid, e eu falei para ela, isso tudo aconteceu, Laura, porque eu estava prestando atenção nesses folhetinhos da rua, né? Se a gente não seria amigos, Uhum. não teria feito isso, não seria defensor dessa técnica, que aliás é muito legal para um outro dia a gente falar a respeito, o Seitai. É uma Muito. coisa que vai morrer com ela, eu acho, porque ela é muito boa, mas ela não tem a capacidade de esparramar isso, sabe, assim, um pouco, né? Sei, Fazer essa coisa sei. ficar muito maior do que ela, inclusive, né? É um negócio que foi criado mais ou menos na mesma época do. Como é que chama aquele outro lá? Bom, não sei agora, não lembro. Mas é um outro que, na mesma época, só que um explodiu para o mundo inteiro, né? Uhum. É Reiki. O Reiki Ah, é tá. do Seitai. O Reiki esparramou pelo mundo inteiro, todo mundo aí faz Reiki, todo mundo, o que é
pouco ruim, né? Porque baixa a qualidade pra cacete, né? Então vai saber o que as pessoas estão fazendo hoje com reiki. Mas eu acho que já tem alguma coisa equilibrada entre esses dois negócios, né? Nem tão pop, escrachado como é o reiki hoje em dia, que qualquer um faz, qualquer um acha que faz, mas nem tão hermético como é um assunto de um japonês lá que ensinou para um outro japonês que veio para Barcelona e que ensinou a Laura. Entendi. E vai morrer na Laura. Já falei isso para ela. Se você não abrir um pouco mais, vai morrer com você isso. Tomara que ela abra e que ela encontre. Eu tenho pensado e discutido muito isso. Tomara que ela abra e tomara que ela encontre quem queira receber o conhecimento. Eu tenho uma teoria para isso. Você sabe que eu tenho uma teoria para absolutamente tudo, né, minha querida? Sim, absolutamente. Eu tenho uma teoria que eu aprendi com nada mais nada menos que Jesus Christ, the man. Jesus Christ falou, galera, vamos jantar, mesa para 12. Certo? Na cabeça dele, provavelmente, um cara de marketing como ele era, ele já deve ter falado, desses 12, alguns vão fazer a mensagem vazar. Outros não, outros vão ficar preguiçosos, vão fazer porra nenhuma, vão vir aqui só pela comida. Mas tem alguns desses que vão fazer a mensagem para mais, para mais, para mais. E é o que temos. Jesus Christ tinha razão. Ou seja, trazendo agora para a realidade, se eu não aposto em várias opções, as chances são muito remotas da coisa se alastrar. Ou seja, eu alastro para 12, né? Pensando como Jesus Christ. Alastro para 12, desses 12, uns 4 aí. Eu ia falar que 4 que escreveram no Evangelho, mas não é exatamente isso, mas só para a gente resumir, né? Mas 4 de lá falaram com outro que chegaram em outros que saíram os Evangelhos, que são o que consta lá na nossa querida Bible. Eu adoro falar em inglês quando eu estou falando de coisas católicas. Eu acho que o processo é estratégico. A gente tem que... No caso da Laura, onde eu acho que ela deveria abrir um pouco mais mão, ao invés de continuar dando aula para as pessoas fazerem Seitai, ela deveria treinar professores de Seitai. Só que o que acontece? Porque esses caras alastrariam o assunto. Ela morre, os professores dão sequência. Alguns vão morrer também, não vão fazer porra nenhuma, mas a coisa se dá sequência. Só que ela tem um medo tão grande de que isso possa baixar a qualidade, que de fato vai baixar, é inevitável que abaixe a qualidade, ou que se misture, né, com o que o outro vem a dizer, que tal, e como também já misturou. Então eu acho que tem um excesso de zelo, assim, pelo purismo, que nesse aspecto eu sou mais... Eu sou mais marqueteiro mesmo. A ideia é como é que isso se alastra. Como é que a gente pode fazer isso chegar a mais pessoas? É um paradoxo, né? Como é que eu mantenho a qualidade? Como é que eu faço chegar a mais pessoas? E quando chega a mais pessoas, a qualidade baixa? Eu acho que é o seguinte, eu acho que se a gente considerar que a qualidade boa é a nossa, inevitavelmente a gente vai achar que ela baixa. Só que se a gente pensasse assim, a gente seria a merda da merda do Homo sapiens. Explica. Porque foi se alastrando o Homo sapiens até sermos o que somos, né? Então, meu trisavô é muito mais qualidade do que eu. Entendeu? Assim, porque eu estou esparramando isso, né? O nosso DNA está se esparramando de tal forma que, se eu acredito que de fato o DNA vai diminuindo qualidade, eu estaria pior. Então, eu acho que, não é nem que eu acho que eu estou pior, nem também acho que não é que eu estou melhor, porque eu acho que eu devo estar pior em relação à força física, talvez, mas eu estou melhor em mentalidade, não sei. Mas se eu me libero de definir o que é melhor, o que é qualidade, se eu deixo a coisa fluir a partir do Zeitgeist, olha, botei Zeitgeist, o nosso despelucados, hein? Você está descontrolado hoje. Hoje você está totalmente fora da trela, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, se é isso, cara, deixa rolar, entendeu? Deixa rolar. Eu não sei se o que o cara vai falar lá na frente é melhor. Vou também te dar um exemplo muito concreto. Se eu fosse um purista que achasse que há 25 anos atrás, que a gente criou a Associação dos Captadores de Recursos, que aquilo é a verdade, de 25 anos atrás, porque de fato é, ou foi.
Mas aí eu poderia ser aquele purista, aquele cara, né, seguindo a mensagem, é quase que o evangelizador mesmo, né, que segue o papel, o documento, né, o evangelho, a captação de recursos, é assim que faz. Se eu deixasse isso acontecer, a BCR não seria do tamanho que ela é hoje, porque eu deixei fluir, que seja, eu e outros, né, outros fundadores, a gente deixou que seja. Agora, eu posso nos meus... internamente eu posso achar, puta, essa molecada sabe pouco pra caralho, hein, poderia saber mais. Mas é a minha arrogância interna, né? É a minha dizer que eu sei. Porque talvez devem saber outras coisas que eu não sei. Talvez eles sabem usar captação com inteligência artificial, sei lá que porra, que eu não sei. Então é um desapego, é uma tentativa de desapego. Não é assim. Não é sempre que eu tô assim tão animadinho com a ideia. Tem horas que eu tô puto, eu falo, cacete, né? Os caras fazem umas merdas aí, nosso nome, né? Ou nem me reconhecem, né? Tipicamente. Puta, nem sabem quem eu sou, coisa do gênero. Mas eu acho que se eu tô sereno como um gato ou um cachorro dentro da sua casa, se eu tivesse a serenidade do lar, eu pensaria com muita tranquilidade que Zeitgeist. Sabe outra coisa que eu acho incrível? Paulo Coelho. Conhece? Já ouviu falar? Eu conheço, eu já te falei, né? Eu conheço a Mônica, editora dele e tal, há muitos anos. E eu conheço ela, ou seja, eu vejo ela, a gente se vê, mora em Barcelona também. Não vejo muito, mas uma vez a cada 2 anos, sei lá. E só porque eu sei que ela é quem é, que eu sei que ela está sendo verdadeira. No Instagram dela, que tem lá 200, 300 pessoas, ou seja, ela não abre, não fica fazendo divulgação, ainda assim ela mostra o lançamento, não sempre, né, mas quando acha alguma coisa legal, mostra o lançamento que rolou na Índia, o relançamento do livro dele, ou um post de alguma pessoa que frisou lá, grifou uma frase dele. Eu conheço a Mônica, eu sei que ela acredita nisso, é impressionante. Ela está nisso há 35 anos, ela admira mais o Paulo Coelho que ele mesmo, eu acho. Ela faz isso, e ela me contou, e depois eu li em algum livro dele, sei lá, ela ficava com o livro dele, quando estava começando a divulgação, ele pegava o livro dele no metrô, que já tinha lido uma vez ou mais, e pegava o livro e deixava aberto, fingindo que estava lendo o metrô, só para as pessoas poderem ler o título do livro que ela estava lendo. Ela fazia isso, não era uma estratégia de marketing, não tinha lido em livro, mas ela falava, não, assim é uma forma que vai ter de mais pessoas lerem. Isso é uma crença no esparramar, que eu acho incrível, eu acho realmente incrível, essa crença no esparramar. Porque não é que ela está querendo agora, não é que ela está escrevendo uma tese sobre a importância da literatura de Paulo Coelho e o que significa o alquimista, sei lá, não. Era o esparramar a mensagem, né? Coisa do evangelho de novo, né? A beleza que tem essa ideia do evangelho, de você querer esparramar a palavra. Eu estou muito com isso na cabeça, viu, Fal? Por isso que eu estou sendo meio chato hoje com essa questão. Não está sendo chato, não. Está maravilhoso escutar isso. Eu acho que tem muita gente de trabalhar como que se esparrama. Mas, não que eu não defenda o conteúdo, mas partindo do princípio que o conteúdo é bom, eu acredito no meu conteúdo, eu acredito no seu conteúdo, check. Não precisamos mais defender o conteúdo, precisamos esparramar o conteúdo. Entende? O conteúdo não precisa ser defensável, não precisa fazer teses, não precisa escrever artigos. Até porque esparramá-lo é defendê-lo. Sim, é a forma mais, né, direta de defesa. Melhor do que escrever uma crítica literária não sei aonde. Sim. Então estou muito com essa questão. E é um paradoxo, como você fala. Com o meu time, né, da empresa, da certificadora, também eu falo muito com eles. Eu vejo que eles são excelentes em processos de coisas. Eles fazem muito bem o que eu peço para eles fazerem, muito articulados, estruturados, e montam processos, montam verdadeiras máquinas de coisas para acontecer. Mas como eu convenço esses caras a que, além disso, ou seja, check, além disso, como é que eu esparramo a mensagem? Como é que eu esparramo? E não é, então fiz uns posts no Instagram. Não estou falando disso. Isso já está na engrenagem, né? Isso já roda. Agora, quais são os mecanismos para eu esparramar as N possibilidades, até pegar o livro no metrô, né? Que é genial esse símbolo para mim. Quais são as N coisas que eu tenho que fazer? Que a gente vai fazer com os nossos livros. Tenho que pensar muito nisso. Eu vou te encher muito o saco com o meu livro. Eu não te falei algo importantíssimo. Agora eu sei a exatidão de quanto falta para terminar o livro
Opa, Continuando o prazo até dia 19, né, daqui a um tá, pouco menos de um mês. Estou tá, mais tranquilo 19 com do o maio. prazo. São Uhum. 5 capítulos que eu tenho pela frente, já tenho os títulos e os resumos deles. Tá, E são mais ou menos umas. E eu acho que umas 40, 50 páginas por aí. Isso eu não calculei, mas de qualquer forma estou muito tranquilo com o prazo para isso agora. Foi ótimo. ontem que eu cheguei a essa conclusão. Fiz os títulos, vi os resumos, arrumei todo o resto, já tenho toda a leitura do resto. Tá, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas fala disso. Como é que você chegou aos títulos? Ai, como é que você chegou aos títulos? Título, ou seja, não que eu tenha o título exato, o título como resumo do que vai ser dito nesse Sim, capítulo. sim. É. Então, lembra que eu estava com um dilema de que eu não sabia como terminar o livro? Eu não vou falar, porque senão estraga o final, mas Sim. eu estava com um dilema, né? Eu não sabia se eu Uhum, ia numa direção ou outra, ou qual direção ia. E quando uhum, eu cheguei, não, é isso, achei o final bonito. Esse final bonito que eu quero colocar, eu também fui decupando ele, pensando melhor se era isso mesmo, voltava e tal. Aí ontem completou, porque além do final bonito, tem um último capítulo que é passado um tempo, acontece uma coisa. Ou seja, como se fosse uma. uhum. Enfim, também fiquei sem dizer. Mas quando eu percebi isso, eu falei, nossa, agora amarrou tudo. Agora não ficou um vácuo aqui, essa fala final faz sentido com o anterior, isso costura Tá. com todo o resto. E aí, então, realmente o que faltava, que já estava mais ou menos eu tinha lá umas 10 coisas que faltava acontecer, que não precisavam ser 10 capítulos. Entendeu? Duas delas para um capítulo só, outra eu desisti de falar. Isso aqui é pouco importante para esse final. Então eu fui Uhum. isso, né? Fui decupando essa sequência lógica. Que não foi assim que eu fiz o livro antes, né, Fal? Você sabe, né? O livro antes foi aquela lógica caótica absoluta que eu não sabia onde ia parar, mas para esse final eu precisei estruturar dessa forma para finalizar, para acabar, porque eu já não aguento mais. Tem um lado meu já quer encerrar esse assunto para pensar no próximo livro já, né? Mas quando chega nessa hora já. Próximo, próximo. É. Oh, Não, ó, 19 no máximo tá na tua mão. tá. E aí, antes disso, chega o rolê do próximo na tua mão. Sim, já temos livro. Podemos falar para o público ou Claro não? que, meu filho, é claro que podemos. Ah, Então, mas depois, se não, paciência, claro que podemos. então fala você. Então, a gente está estruturando um livro, eu não vou falar do tema, eu não vou estragar, eu não vou queimar agora, mas a gente está estruturando um livro muito bacana de, de, de troca de textos e de Epistolar. visões. É um livro epistolar de troca de visões acerca de um mesmo tema e bem estruturadinho, bem trabalhadinho, bem bonitinho. Então, É. provavelmente vocês vão ter duas alegrias com o Extravis ano que vem. É. Não é, porque você tem dois projetos, um Editáveis, né? Publicáveis. quase no fim e outro que recém começa agora, mas que nós vamos picar para não ficar 4 anos, que nem o livro do conto, Isso. os contos do fim do E o mundo. Não meu? quero ficar 4 anos. Nem eu. Chega, Chega. chega. Eu não sei Nós quanto tempo vamos. ficou que o meu, eu fiquei com o meu falso, você lembra? Eu Mas não também, lembro. 4 no Ah, mínimo, né? mas porque quando você Nossa. veio aqui ano passado, Aham. nós já estávamos trabalhando nele há 2 ou 3 anos. Sim, sim. Sim. Não, não, não. O livro de contos tem 4 anos, Extra. Eu não aguento mais. E o pior, Tenho. essa é a parte mais triste da minha personalidade, que é cheia de partes tristes. Se você puser o fim do mundo na minha mão hoje, eu sou incapaz de dizer, ai, acabou. Eu mexo nele mais Mas isso dizem que um é meio milhão isso, de né? vezes, O tempo todo a gente quer mexer. obcecadamente. Meu Deus. Então precisa acabar e precisa ir para o próximo e
Eu gostei do que você falou uma hora lá para mim, que você queria ter um livro não ficção, para que tivesse assim, um ficção ou não ficção. É, Eu gostei eu, dessa preci- ideia. eu preciso desse respiro, porque a ficção, para mim, demora muito. Para Sim. além disso, eu tenho uma prática profissional sobre a qual eu quero falar acerca da minha prática profissional. Uhum. Eu tenho uma ideia de misturar, você sabe, a vida real com ficção. Mas é um projeto de fôlego, vai demorar para ser escrito. E até ele acabar, eu não quero ficar mais 6 anos sem publicar. Eu não posso brincar disso. Eu falo isso para os meus autores e eu tenho de ter consciência disso. Quantos livros você tem pela frente, meu bem? A vida acaba um É. dia, né? Todos vamos morrer. Sejam bem-vindos. Bom dia. A Drops Editora queria lhe dizer que você vai morrer. Então, escreve logo esta belezoca de livro que tem dentro de você. E quantos Eu mais. acho, eu gostaria muito, e vou ver se eu consigo chegar nesse ritmo, de publicar um livro por ano. Escrever um livro por ano e publicar um livro por ano. Mas eu gostaria dessa ideia. Uma ficção, E, uma não é, ficção. Uma é. ficção, uma Eu não lanço ficção. uma ficção agora, aí eu produzo uma não ficção com você para o ano que vem. Eu É. volto para minha ficção e eu vou tentar. É tudo tentativa e erro. Sempre foi assim na minha vida e continua. Mas É. eu preciso desse respiro. Eu preciso desse respiro. Essa ficção, esses contos do fim do mundo, me, me mobilizaram demais. Eu acabo sempre voltando a eles, as newsletters acabam tendo a ver com eles. E quando eu estava bem impregnada deles, logo no começo do trabalho, tudo da minha vida estava impregnado deles. E enfim, ficção é uma coisa que mais do que me consumir, me come, Uhum. Te ocupa, né? eu preciso desse respiro até para me preparar para a próxima. Então, é isso. Então, tem livro com extravias no meio do caminho. Muito bem, é legal isso, hein? Na verdade, Fal, Vou ficar eu também estava pensando isso ontem. Se eu te entrego esse livro, você trabalha nele, a gente vê que tem mais coisa para trabalhar e tal. Eu já fico mais preocupado, eu não tenho urgência de publicar. Sim, sim, eu Eu entendo. tinha urgência de acabar ele do meu lado, mas pode voltar, né, pode ir. Então, talvez o outro possa até ser publicado antes. Não tem problema quanto a isso. Mas saber Sim. que eu tirei da minha frente um, que eu já começo a começar em outra ficção, já é muito bom. Já fico muito feliz. E esse entendimento é o que esse é um assunto talvez para a semana que vem, se você quiser, mas esse entendimento de que a produção de um livro, a não ser por um motivo muito especial, não combina com urgência, é um É. discursinho que eu faço para todos os meus autores, porque um dia dá um chilique na pessoa e ela fala: tem eleição agora, então esse livro tem que ser lançado antes da eleição, porque precisa lançar antes da Olimpíada, porque a discussão da Olimpíada. Meu amor, você devia ter começado 3 anos antes. Hum. Esse entendimento de que o processo tem um correr, que tem que ser respeitado, porque a última coisa que o mercado precisa é de outro livro ruim, amador, confuso e mal feito. É muito difícil, porque as pessoas querem e elas querem agora. É, eu não preciso, e eu penso, enquanto você está falando, eu penso muito nessa vida dos atores de filme, né? Que também, eu tenho um amigo que também é ator e tal, que eles falam isso, e uma atriz, que nada a ver, né? Ou seja, na verdade, eles têm que requentar
a sensação do filme, quase um ano depois, às vezes, porque eles filmaram, aí foram para casa deles, aí o negócio vai para edição, aí vai o corte do diretor, aí tem a parte de publicidade, aí tem que chamar eles para fazer anúncio lá, divulgar, né, na assessoria de imprensa, os caras já nem lembram do qual era o personagem dele direito, né? Tem que recapitular. Então, são os tempos das obras e da arte, né? Eu ontem falei isso, assim, não, o que eu preciso, eu sei que eu vou conseguir terminar esse livro até o dia 19. Se depois eu passar por ajustes, tem uma coisa para reler, tudo bem. Mas eu sei que da minha cabeça eu consegui extrair ele está aqui, está colocado aqui, e agora é uma questão. E agora talvez eu vá fazer uma noite de autógrafo daqui a 2 anos, né? Não sei se tanto, mas tudo bem. Não estou com essa urgência. É engraçado, porque os outros livros que eu escrevi, os técnicos, o que valia era a noite de autógrafo, né? Quando é que vai ser a noite de autógrafo? Estou escrevendo aqui, tal, que eu queria escrever logo para estar na noite de autógrafo em tal lugar. Eu estou me lixando para a noite de autógrafo agora, querido. Obrigada, Estravis. Obrigada, Estravis. É porque o bonito que eu vivi nesses 4 anos, demorou demais, mas o bonito que eu vivi de estar pensando, de estar indo atrás de informação, de escrevendo de volta, para aí uns meses, não mexe mais. Esse é o processo criativo. É isso que eu não tinha feito. Volta, relê, lê uma coisa nova que muda o jeito de trabalhar. Essa é a natureza da besta. E é muito difícil você agarrar um escritor e dizer, meu amor, não está pronto. Não, porque tem que lançar agora. Por que tem que lançar agora? Tem que lançar. Mas vamos lançar o livro pronto. Não, ele quer a noite de autógrafo, o nome dele na capa e foda-se que o livro tá uma bosta. Tem amigo que manda o livro para mim, eu olho aquele livro e falo, amigo, para que lançar o livro assim? Não, porque é importante eu lançar um livro. Então tá. Então tá bom. Então... eu pela primeira vez eu me senti artista. Foi legal isso, assim. Maravilhoso. Porque eu me senti vivendo um processo de criação. Maravilhoso. É muito legal. Isso é o que eu te falo, não precisa ser 4 anos como foi, mas eu sei que é demorado. Não teve nada a ver com as outras escritas que foram técnicas, que foram profissionais, que é uma pegada, é como escrever um artigo, só que muitas vezes, né? Agora, escrever E amor, eu tenho uma coisa para te dizer. Se demorou 4 anos, sim, precisava de 4 anos. Talvez o próximo não precise. Talvez o próximo precise de 7 anos. Quem é caminhos? Lava a boca com sabão em pó. Quem é que entende os caminhos da ficção em cada um de nós? Mas se esse tomou 4 anos, a gente está exausto. Mas tomou 4 anos. Sim, acho que como primeiro está ótimo. Mas não precisa, porque eu entendi algumas coisas também, né? Eu acho que tem tudo junto, né? Tem a arte, tem o processo, tem a metodologia, tem uma sistemática, tem uma rotina. Tem coisas que eu não fiz, né? Ou seja, eu poderia ter feito. Mas tá tudo lindo, tá tudo lindo. Mas é isso, é o que eu falei. Acho que o resumo da ópera é: eu entendi o que é ser artista agora. O que é criar algo. Até então eu era um fazedor de letras, né, de escritas. Agora eu entendi a minúcia de olhar... Sabe onde eu estou sentindo isso também? Mudando um pouco o cenário, meio ridículo, mas tem muito a ver. Eu te falei já, né? As letras que eu tenho escrito lá para aquela inteligência artificial, lá, o Suno, a música é maravilhosa, puro robô fazendo, mas é lindo, né? Os caras têm a capacidade de fazer coisas maravilhosas. Mas o que eu tenho curtido são as minhas frases. Acho que eu não tenho nenhuma música inteira que eu gosto de cabo a rabo. Mas tem umas frases que eu escrevi que eu falo, puta, cara, isso aqui é lindo. Eu posso extrair um haikai dessa letra de música. Extrair 2 parágrafos, 2 frasezinhas. Tem coisas que são pura poesia. Muito bonito, assim. E então, um exercício de escrita muito maravilhoso. É muito bom, né? A concisão, né? A coerência do que você está dizendo. É muito legal, estou curtindo muito. E Fal, você que me conhece há tantos anos, é tão bom achar um tempo para ser artista.
fala de boca cheia, assim, né? O que eu tô criando? Sabe, eu tô criando. Deixa eu criar, né? Deixa meu meia hora de sono lá. Um negócio que tem. Amado, voltamos o tempo todo para Caetano Veloso. Como é bom poder tocar um instrumento. É. E o É próprio isso. Caetano que diz que gente é para brilhar, não para morrer de fome. Pois Só é, para também completar com um adicional social, assim, na pegada. pois é, pois é. Vamos brilhar. Vamos, meu bem, vamos brilhar. Olha aqui, passa um restinho de semana muito lindo. Cuide-se, Você dá também. beijo para suas meninas. Tá bom. Beijo grande. Até Beijo, semana que amor. vem. Se cuida.